Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição do Boletim da Tarde desta quinta-feira, dia 5/6/2025, e o nosso Flash News está no ar para a gente poder falar sobre tudo desse mercado financeiro que está tendo mais um dia leve, né? E quando eu digo leve, isso não é muito bom não. Tá? Ele tem leve alta de 0,1%, ou seja, novamente andando de ladinho ali aos 137.200 pontos ali nessa região, nessa sessão que é toda marcada por cautela dos investidores diante de incertezas fiscais, uma expectativa sobre a política monetária dos Estados Unidos e também novidades no cenário eleitoral aqui do Brasil. A leve valorização do índice reflete, entre outros fatores, a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral que mostra uma redução na vantagem do presidente Lula para as eleições de 2026, além de sinais do governo sobre a substituição da proposta de aumento do IOF por um novo pacote fiscal. Esses dois temas, inclusive, vocês podem lembrar, a gente falou ontem, anteontem e tudo mais. Vocês podem observar que isso vai repetindo nesse radar, nesse cenário, porque é uma situação complexa, né? Desde a eleição do ano que vem, que obviamente altera muita coisa no panorama de expectativa do Ibovespa, né, quais candidatos estão à frente e tudo mais, até a questão do pacote fiscal, que ainda não foi aberto aí qual vai ser esse novo pacote fiscal para substituir a mudança lá, o aumento do IOF. No câmbio, o dólar comercial cai 0,7%, isso é uma boa notícia, né? Cotado a R$ 5,59. Essa queda é impulsionada por dados econômicos fracos nos Estados Unidos, que alimentam a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Lá no exterior, a conversa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping ajudou a aliviar tensões comerciais, contribuindo principalmente para a desvalorização da moeda norte-americana. Entre as commodities, o milho registrou recuos na B3 aqui, influenciado por essa queda do dólar, e as cotações oscilam entre R$ 64 e R$ 72. Nos destaques acionários temos o quê? A Suzano que lidera os ganhos hoje do dia, com uma alta superior a 3%, impulsionada principalmente pelo anúncio de uma joint venture global com a Kimberly-Clark, que é avaliada em 3,4 bilhões de dólares. Na PetroRio, ela também se destaca positivamente após divulgar um aumento de produção no mês de maio. E a Tupi, a ação da Tupi, né, a Tupi 3, sobe com a notícia de um novo contrato com uma montadora dos Estados Unidos, estimado em R$ 200 milhões. A Petrobras recua levemente, com o PT3 caindo 0,3%, o PT4 caindo 0,2%, refletindo essa instabilidade nos preços do petróleo e ruído fiscal no Brasil. A estatal também sinaliza interesse em blocos exploratórios na Costa do Marfim. E a Vale tem desempenho negativo, impactada principalmente pela queda de 0,1% no minério de ferro em Dalian, diante de preocupações com toda a demanda global. E para a gente poder falar sobre tudo isso e muito mais aqui no nosso Flash News, deixa eu chamar meu grande amigo Ângelo Belitardo, gestor da Raia Capital, que está conosco aqui nessa nossa quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Ângelo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Muito boa tarde. Atualizar esse mercado, né? Vamos lá, vamos... Exatamente. Esse mercado que tá uma loucura, esse mercado que tá não é nem uma loucura, né? E isso que é ruim, porque quando ele tá naquela valorização maluca, aquela variação, seja para cima, seja para baixo, a gente consegue notar, né? Sabe o que fazer na operação no curto prazo, né? Os investidores sabem como operar. Quando ele tá nessa dança do siri aí, né? Nesse 0,1%, igual um caranguejo, aí realmente fica complicado pro investidor. Então, queria que você comentasse um pouco o que você está achando desse Bovespa nesse patamar atual, né? Você que tem um olhar de gestor e tudo mais, que a gente gosta muito de ouvir. Então, o que você tem achado desse Bovespa nesse atual patamar, Ângelo? Olha, o Ibovespa está sustentando, né, um patamar bem alto, né, nesses últimos dias, reflexo de resultados sólidos, né, das empresas aqui no Brasil, especialmente os setores de transportes, né, educação, construção civil, né? Construção civil está surpreendendo bastante, né, de forma bem positiva, mesmo em um cenário de juros altos, né? E esse comportamento muito forte das construtoras, ela é reflexo de um cenário ali de commodities muito baixa, né? Especialmente o minério de ferro, e algumas delas se beneficiando, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é até engraçado, né? A gente está vendo as maiores exposições do Ibovespa sofrendo, patinando, né?
riscos da Petrobras aumentando. Cada dia que passa, a gente enxerga, né, uma menor relação ali de risco e retorno. Gastos, né, cada vez maiores de projetos, de ajustes fiscais ali que o governo está realizando dentro da companhia, né, então isso pode pegar o mercado ali de surpresa ainda nesses próximos meses. Então, né, essas empresas elas não estão ajudando de fato o Ibovespa. A bola da vez está com as cíclicas, né? As cíclicas, as alavancadas, né, essas empresas que estão corrigindo fortes perdas que tiveram ao longo dos últimos meses, algumas novas empresas entrando no Ibovespa. Então, acho que isso ajudou bastante, né, o índice. Recuperação de alguns bancos, né, especialmente o Banco Bradesco. O lado negativo ainda vem com resultados do Banco do Brasil, né, as próprias empresas de commodity, né, Petrobras, Vale, Suzano, especialmente as empresas de commodities que estão alavancadas, né? Então, a bolsa está muito dividida, né? 2 grupos de empresas ali vão continuar tendo um comportamento muito positivo, né? Eu sigo muito otimista com essas ações, né, que são empresas que não são de commodities, mas possuem uma receita bem resiliente, são empresas grandes e que estão alavancadas, né? Essas que acabamos de mencionar, concessão de rodovias, locação de veículos, farmácias, educação, né? Construção civil, incorporadoras. Então, esses segmentos vão, de fato, continuar puxando o Ibovespa para cima, mas, do outro lado, vai compensar essa alta e a gente vai ficar nesse comportamento de Siri, né? O outro lado são essas empresas commodities, tanto alavancadas como desalavancadas, né? E também as empresas de varejo, as companhias aéreas, né, que estão em reestruturação. Essas aí vão continuar capengando, né? Até saíram do Ibovespa, né, recentemente. Então, a gente está muito dividido, né? Enquanto Suzano, Cosan, né, Raízen, Klabin, Gerdau, Vale, Petrobras, essas vão continuar patinando. O cenário não está fácil para essas empresas, né? Também as empresas de commodities agrícolas, né? SLC Agrícola, Boa Safra, né? Então essas empresas ainda vão ter desafios aí pela frente por conta da pressão negativa na cotação das commodities e os juros ainda altos, né? Então, é por isso que a gente está vendo esse Ibovespa patinando muito, né? Se o investidor acabar diversificando muito a carteira dele, aí não vai bater CDI, não vai bater Ibovespa, e aí fica difícil. Aí fica difícil, né? Viu, Ângelo, hoje a gente estava conversando no WhatsApp mais cedo, que antes do programa começar, estava contando sobre uma empresa que a gente estava falando esses dias, de tecnologia, que você foi dar uma olhada na composição societária dela. Qual que era a empresa mesmo? Qual que é a história toda? Chama Rigetti. A Rigetti, ela está liderando, né, lá no mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido a corrida para o desenvolvimento dos computadores quânticos, né? Lembrando, de forma bem resumida, os computadores quânticos eles têm como objetivo resolver problemas de cálculo, simulações que computadores tradicionais demorariam 100 anos para resolver. E já estamos muito próximos do, de fato, início desse mercado, né? Ainda estamos em um estágio de desenvolvimento, de pesquisa, de muito investimento disso nesse segmento, mas estamos muito próximos de ter uma aceleração nos lançamentos, né? E é aí que vai começar uma demanda que o mundo todo vai consumir, né? E faz sentido a gente ir atrás das maiores empresas e das empresas que já estão muito à frente dessa corrida. São empresas que têm amplo acesso a capital, baixa dívida, então a gente não tem aquele risco da empresa precisar fazer follow-on, emitir capital, diluir acionista, o que já é um ótimo sinal. E o que é o caso da Rigetti, né? A Rigetti hoje tem uma posição muito forte em caixa, né? Ela tem mais de 230 milhões de caixa,
na conta dela, né, muito mais que ela tem de dívida, e o acesso a capital da Rigetti vem do governo americano, do governo do Reino Unido, de grandes setores de defesa, né? Então, assim, a gente diz que é uma empresa num cenário maravilhoso, mas com muita oscilação, né? Lembrando, é uma small cap, né, lá da Bolsa Americana, ainda não tem valor nenhum comparado com o tamanho que ela pode chegar, né? Que ela pode alcançar. E uma companhia apoiada ali por governos muito fortes, né? Estados Unidos, Reino Unido. Então, a gente está no início de um segmento ainda, né? Estamos vivenciando muitos conflitos ali nos Estados Unidos, né? Na guerra comercial ainda, nesse risco fiscal também lá nos Estados Unidos, né? A dívida crescente americana, um risco de inadimplência, né? Que grandes CEOs como o Jamie Dimon vem mencionando, né? Que os Estados Unidos pode ocasionar um crash no mercado de bonds. Um crash no mercado de bonds vai afetar as ações de forma muito mais agressiva do que afetam os bonds. Então, é uma oportunidade fantástica de investimento, mas tem seus riscos, né? E o risco de mercado hoje ele ainda influencia muito no comportamento das ações da Rigetti e de outras empresas de computadores quânticos, porque são empresas que não estão gerando um fluxo de caixa com a atividade operacional delas de forma muito consistente e crescendo muito rápido nesse curto prazo. Então, quando a gente diz que uma empresa ela não está nesse ciclo de crescimento na geração de caixa, bem agressivo, comparado ao quanto ela vale em bolsa, né, é uma empresa e uma ação muito suscetível às oscilações do mercado. E computadores quânticos é basicamente isso, né? É fluxo de investidores. Então, o investidor ele tem que ficar atento que ele não está entrando numa ação que só vai subir bonitinha, né? Tem volatilidade no meio desse caminho. Ângelo, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Flash aqui dessa quinta-feira e te convidar para voltar semana que vem aqui, que é sempre muito bom ter essa visão diferente, né? A visão de gestor acha essas ações, esses desequilíbrios do mercado. Né? São coisas que a gente não consegue ter essa noção. Muito obrigado, Rafael. Sempre um prazer estar aqui contigo, trocando ótimas ideias e semana que vem tamo junto. É isso aí. Tamo junto. Valeu, Ângelo Blitar, do gestor da Hike Capital, com a gente nessa nossa quinta-feira. Bom, pessoal, reforçando o convite, 4h30 da tarde, temos o quê? O nosso closing aqui na tela da BMC News, jornal mais divertido, informativo e interativo do mercado financeiro. Vocês devem mandar mensagem lá no chat ao vivo do YouTube, que a gente adora a participação de todos vocês. Hoje eu vou receber o meu grande amigo Flávio Conde, santista igual eu, e que é lá head de renda variável da Levante, que vai estar presencialmente aqui comigo no estúdio, tá certo? 4h30 da tarde tem close aqui na tela da BMC News. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.